Então, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao processo de capacitação trainee da empresa Júnior de Terapia Ocupacional, a EJUNTO. Hoje nós temos conosco o Ângelos Urian de Freitas França. O Ângelos, ele é assessor de marketing da Consult e agente de desenvolvimento do Núcleo Triângulo. E ele vai abordar conosco hoje o tema de marketing comercial. Obrigado, Ângelos, por ter aceito, né, o nosso convite e poder contribuir conosco. Então, eu passo a palavra para você. Não, show demais. Bom, eu que agradeço o espaço que vocês estão dando aqui. Então, bom, vou estar trazendo um treinamento de vendas aí disponibilizado pelo Núcleo Triângulo. Me apresentar aqui novamente, né? Então, meu nome é Ângelos, fui de negócios na parte 2020-2 e sou de marketing agora nessa gestão de 2021 e estou também como agente de desenvolvimento da rede. Então, em negócios eu fiquei mais na parte ativa, que é na parte de fazer ligação, de fazer reunião em si, e agora eu estou na parte de marketing, que também está relacionada ali com a parte comercial, mas é mais na parte passiva ali de criar a imagem da empresa e trazer clientes até a empresa. Então, vamos dar início aqui ao nosso treinamento. E aí eu queria até a interação de vocês agora, que eu queria perguntar o que é vendas, e aí já adianto também que não tem respostas erradas, cada um tem a sua própria interpretação, então eu queria saber de vocês aí o que vocês acham que é vendas para vocês. Alguém quer começar? Algum palpite? Acho que é... Pode ir, Larissa. É a comercialização de algum produto ou serviço? Tá certo também, gostei. Alguém quer fazer outro chute? A Patrícia escreveu aqui no chat, ó. Comercializar ideias, produtos e serviços. Show, gostei. Bom, gostei das respostas. E aí, hoje eu quero que vocês saiam dessa palestra aqui, dessa reunião, sabendo que vendas é tudo isso, mas resumidamente, de forma geral, vendas é também relacionamento. Então, relacionamento, o que significa relacionamento? É a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. E todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Então, de forma geral, vocês têm que pensar em vendas como se fosse um relacionamento de você que está ali no papel de vendedor com o seu cliente. Então, se você, desde o início, começa com um relacionamento bom com o seu cliente, você confia, você ganha a confiança dele, você vai ter um relacionamento bom com ele e provavelmente você vai ou fechar algum projeto com ele, ou então, se você até não fechar o projeto com ele por N motivos, ele pelo menos vai te conhecer e vai te recomendar para outras pessoas. Então, basicamente, vendas é a forma como você constrói seu relacionamento com o seu cliente, sendo que você tem um principal objetivo de estar ajudando ele e ele entender isso principalmente, sabe? Então, a gente vai estar comentando um pouquinho de algumas estratégias aqui ao longo dessa apresentação. E, bom, queria começar trazendo um dado aí de 2018 da RIV, que 75% dos leads que negociam nunca fecham porque não criam uma conexão de confiança com a solução que você apresenta. Então, o primeiro passo para você criar um bom relacionamento com o seu cliente, igual eu falei, é a questão de confiança, sabe? Então, ao longo da apresentação também, vou estar dando alguns gatilhos em vocês, que vocês podem dar para os clientes de vocês, justamente para gerar essa confiança, porque sempre que você vai comprar alguma coisa e você vê que o cliente que o vendedor ele sabe o que ele está falando, ele já chega com você e já cria uma intimidade com você, você vai se sentir muito mais confortável de estar fechando com ele, do que chegar um vendedor ali todo sério ali e você não sentir confiança no que ele está passando. E aí, para começar aqui, queria trazer alguns mitos que provavelmente vocês já ouviram. Então, na área comercial, o primeiro deles é que vender na crise é errado e que é manipulação. O outro é, eu não sei prospectar, minha comunicação não é tão boa. E o outro é que não é necessário ter técnica. Então, eu vou estar trazendo para vocês aqui algumas coisas que não necessariamente são verdade, essas afirmações. Então, por exemplo, vender na crise é errado, manipulação. Então, ainda mais na empresa júnior, eu queria que vocês tivessem essa consciência de que o principal objetivo da gente é estar ajudando a sociedade, sabe? Principalmente nossos clientes com os nossos serviços.
E também a gente está fomentando um Brasil mais empreendedor com os nossos estudantes que, no caso vocês, né, estão vendendo para os clientes de vocês. Então, tanto vocês vão estar se desenvolvendo, quanto o cliente de vocês vai estar recebendo um projeto de alta qualidade e também vai estar ajudando a investir no Brasil empreendedor. E tem essa questão de, não sei prospectar, minha comunicação não é tão boa e não é necessário técnica. Então, assim, é claro que você ter uma comunicação boa vai ajudar muito você na área de vendas, mas não necessariamente você precisa só disso, assim como não necessariamente precisa só de técnica. Então, é tudo um complemento realmente um do outro. Então, você ter uma boa comunicação vai te ajudar, mas você pode utilizar algumas dicas, que nem eu vou estar passando aqui, para estar fazendo uma boa negociação e construindo um bom relacionamento com o seu cliente. E aí, aqui nesse inicinho aqui, é mais uma introdução mesmo, falar de alguns termos e tudo mais. Queria saber se está tudo certo até aqui, está fazendo sentido para vocês. Pode falar um ok só no Ok. microfone aí. Tá tudo certo, sim. Pode ficar tranquilo. Não, show. Beleza. E aí, começar falando que na parte comercial é muito importante vocês sempre terem foco nos resultados. Então, tipo assim, vocês têm que ter muito foco nos resultados de vocês. É uma área que vocês vão precisar de muito foco. E tem que saber muito bem lidar com rejeição. Então, gente, vai ter dias, por exemplo, que vocês vão fazer 30 ligações, por exemplo, e às vezes não vai marcar uma reunião. E vai ter dia que você vai fazer 3 ligações e vai marcar 3 reuniões, sabe? E vai fechar projeto. Então é bem isso, então vocês têm que saber trabalhar isso, sabe? Tem que saber lidar com a rejeição. E lembrar que a gente não vende solução, a gente vende soluções e não projetos, sabe? Então, quando eu fiz a pergunta lá, o que que era vendas, falou muito de comercializar algo e tudo mais. Então, um dos primeiros pontos para você ter um bom relacionamento com o seu cliente e estar melhorando a sua técnica de vendas é você fazer seu cliente ver que você quer ajudar ele, então você quer solucionar algum problema que ele tem e não simplesmente vender algum projeto, sabe? Então, você mostrar que você quer realmente ajudar seu cliente faz toda a diferença, sabe? Do que simplesmente vender um projeto que para bater alguma meta, sabe? Então, você mostrar que você está preocupado com ele, que você se identifica com a dor dele e que está ali para ajudar ele. E também testar a todo momento. Então, gente, vendas, tipo, eu vou passar algumas dicas para vocês de técnicas de vendas, mas não tem uma formulinha certa, sabe? Tipo, você vai falar tal coisa em tantos minutos e vai dar certo. Então, cada uma de vocês vai ter uma técnica diferente, um jeito diferente de negociar e que se sente mais confortável e que funciona melhor com você. Então, é sempre testar, sabe? Testou alguma coisa, você não está se sentindo confortável, não está dando resultado, então muda, sabe? Então, vendas é bem isso, sabe? E bom, assim como em tudo na vida, existem vendas simples e vendas complexas também. Assim como tudo na vida tem coisas simples e coisas complexas, em vendas não é diferente. E bom, não tem jeito de eu explicar isso aqui melhor para vocês do que pegando um exemplo na prática. Então, como foi falado no início, sou assessor de marketing aí na Consult, e a Consult é uma empresa que vende tecnologias de modo geral, aplicativo, website e energia solar, por exemplo, da parte mais de elétrica. Então, peguem, por exemplo, vendas simples, como se fosse um website ali de 1.000 e poucos reais, para um cliente bem simples ali, só uma página. E uma venda complexa seria, por exemplo, um projeto de energia fotovoltaica numa empresa, sabe? Que precisaria de muito mais conhecimento técnico e tudo mais. Vocês entenderam a diferença das duas negociações? Que eu vou precisar de muito mais conhecimento na parte de energia fotovoltaica, tanto por conta do conhecimento de engenharia em si, sabe? Dos termos e tudo mais, quanto pelo valor em si, sabe? Do investimento, porque vai ser muito mais complicado eu convencer esse cliente do projeto de energia fotovoltaica, até pelo preço, do que do website, que vai ser um projeto mais barato e mais simples. Então, vocês têm que entender também que vendas, tipo, vai ter cliente de todo jeito, vai ter cliente super gente boa que vai chegar e vai querer conversar com você, vai fazer piada, e vai ter cliente que você vai mostrar 5.000 coisas para você vai mostrar para ele, no caso, e ele vai achar ruim. Então, é realmente vocês terem um feeling e entender que cada negociação é de um jeito, sabe? E, bom, falando de alguns jargões, deixa eu descer tem só esses aqui. Falando de alguns jargões também que eu vou comentar bastante aqui, que talvez vocês fiquem um pouco perdidos, mas vou explicar cada um deles aqui direitinho. Prospecção, talvez algumas de vocês já ouviram, talvez não, mas prospecção é basicamente o ato de você ir atrás de uma pessoa que pode ser um possível cliente.
Então, aí vai desde a parte de você pegar o lead, que eu já vou explicar o que que é o lead, fazer o primeiro contato, fazer as reuniões e fechar o projeto. O lead, tá? O que que é esse lead que você falou? O lead, ele é basicamente as informações do seu cliente que você vai coletar inicialmente. Então, você vai fazer meio que um estudo ali das informações dele, vai ver o nome, telefone, se ele tem alguma empresa, se ele pode precisar do seu serviço e como vocês podem estar ajudando o seu cliente. E a diferença do lead para o lead qualificado é que o lead qualificado ele vai ser um lead que vai ter mais chance de fechar com você. Então, como é que você vai saber qual é um lead qualificado? Isso vai muito de pegar os clientes antigos de vocês ou os clientes que vocês acham que pode dar mais certo para algum tipo de serviço e é realmente testando, sabe? Falando de questão de funil, bem a ideia tipo do funil de café, vamos pensar assim, sabe? Tipo, vai funilando assim. E ele serve mais na parte de gerenciamento do processo comercial como um todo de uma empresa. Então, basicamente, quando você começa uma negociação, ela fica no topo do funil, então o lead ali está no topo do funil. E a partir do momento que você vai avançando a negociação, então você entra em contato com o lead, faz o primeiro contato, ele desce ali uma etapa do funil. Aí tá lá fez o primeiro contato, conseguiu marcar a reunião, desce mais uma etapa, fez a reunião ali, conseguiu apresentar a proposta, vai descendo até chegar no final do funil, que para o fechamento de projetos que a gente tanto espera. Então, é basicamente uma ferramenta mais para gerenciar como é que estão as negociações. E gatilho mental, eu já no finalzinho vou trazer alguns gatilhos mentais que dá para entender melhor, mas são basicamente alguns gatilhos mentais mesmo que vocês dão no cliente, às vezes, para dar aquele empurrão final para ele tomar a decisão dele. Então, no finalzinho, eu vou estar trazendo alguns gatilhos mentais para vocês também. Beleza? Dá alguma dúvida em relação aos jargões? Tá tudo certo? Acho que tá Ok. tudo certo. Não, topíssimo, então. E bom, aí a primeira pergunta, então, que eu falei lá dos jargões é como prospectar, então? Como conseguir esse cliente, então? E aí tem dois modos também, tipo, isso aqui é bem o básico, talvez vocês já conheçam, talvez não, então, passando bem o passo a passo mesmo, que são dois tipos de prospecção. Tem a ativa e a passiva. A prospecção ativa é aquela que nem eu falei, eu fui de negócios e fui de marketing. Então, em negócios era mais a parte ativa, que é você ir atrás do seu cliente. Então, você pegar o telefone, ligar para o cliente, mandar mensagem, mandar um e-mail, fazer a reunião. Então, é muito mais a parte ativa. E a parte passiva é muito mais a parte do marketing em si, de criar uma imagem da E-Junto, por exemplo, o cliente ver sua empresa numa rede social e falar, pô, eu quero fechar essa empresa. Então, é basicamente o cliente vir até você, a passiva. Aqui hoje, pelo menos nessa apresentação, a gente vai estar focando mais na ativa em si, dando algumas dicas e tudo mais, porque ela é muito mais previsível, principalmente em relação às metas, porque você não depende do cliente vir até você. Então, você pode, por exemplo, se você estiver precisando de bater metas, por exemplo, em relação a isso, você consegue forçar esse processo. Então, geralmente, a ativa é mais utilizada para isso. E bom, agora eu vou dar algumas dicas de métodos para vocês estarem fazendo essa prospecção ativa de vocês. Vocês sabem o que significa cold call? Não. Vou, vou estar explicando então o que significa cold call. Mas cold call é basicamente você fazer uma ligação para o seu cliente, sabe? Para o seu possível cliente, na verdade. Então, tem esse nome todo chique, né? Mas é basicamente ligação. E aí, quando você pega lá o lead, lá as informações do seu cliente e tudo mais, e aí, depois disso, que você tem o telefone dele, tem o nome dele, e acha que ele pode querer seu serviço, você faz o primeiro contato com ele por meio da ligação, por exemplo. E aí, o primeiro passo de uma boa ligação é vocês saberem que vocês não são telemarketing. E o que quer dizer isso? Vocês não serem telemarketing quer dizer que vocês não vão ligar e achar que vocês vão fechar um projeto por telefone, sabe? Então, por exemplo, cara, igual quando a Vivo, sei lá, alguma empresa assim de telefone, de internet, liga para você, sabe, querendo vender um projeto que você não aguenta mais ouvir, então você tem que entender que você não vai ser telemarketing, que o seu objetivo na Cold Call é sair de lá para marcar uma reunião com o seu cliente e aí sim você apresentar melhor para ele e convencer ele. Então, esse ponto é importantíssimo. Então, lembrem que vocês nunca vão vender um projeto por telefone. O telefone ali é o primeiro contato.
Pesquisa pré-cal, ela é importantíssima, que ela acontece antes da ligação, então é muito importante vocês terem os leads de vocês, as informações lá bem definidinhas, fazer uma pesquisa ali de quem que você está ligando, tudo direitinho, saber os possíveis pontos que você pode abordar seu cliente, que ele pode estar precisando da ajuda de vocês, então é muito importante fazer uma pesquisa antes de ligar. AIDA é basicamente uma metodologia, inclusive se vocês quiserem anotar ela aí direitinho, é muito legal vocês darem uma analisada nela. É basicamente uma mentalidade para quando você for fazer uma negociação, mas é de gerar interesse no seu cliente, despertar o desejo nele e fazer ele criar uma ação de querer fechar com você. Então, vocês podem estar anotando aí, dar uma pesquisadinha, é bem simples, mas é bem legal em relação à mentalidade de vocês quando forem fazer alguma negociação, usar essa metodologia AIDA. Gatekeeper, esse nome chique, tem um monte de nome chique, né, na parte comercial, nunca vi. Mas, basicamente, o Gatekeeper, eles são secretários, secretárias de algum lugar que você vai ligar para falar com o cliente. Então, às vezes, você pega o contato de um possível cliente seu, mas, sei lá, ele é o dono de uma empresa, ele é o gerente de uma loja, e você liga para ele, quem atende não é ele, vai ser o secretário dele, o funcionário dele, enfim. E esses são os famosos gatekeepers. E aí vocês têm que saber fugir desses gatekeepers. Por quê? Vocês têm que ter sempre o foco muito bem de falar com o cliente inicial que vocês querem. Então, foca com o José, o dono da empresa. Então, você vai ligar querendo falar com o José. Você não vai querer ligar falar com a Maria ou com o João, que vai ser o secretário dele. Isso por quê? Porque a pessoa que vai tomar a decisão final ali vai ser o José, que vai ser o dono da empresa, sabe? Então, é muito importante vocês ligarem se algum funcionário, alguma coisa do tipo atender. Então, você tem que saber com quem que é o tomador de decisão ali daquele lugar, quem que é o dono da empresa, por exemplo, que você vai vender seu serviço, seu produto, e buscar falar com ele. Se ele não tiver, por exemplo, tenta pegar o celular, algum contato mais direto com ele, WhatsApp, e-mail, para estar entrando em contato com ele, ou então ligando depois. Então é importante vocês fugirem dos gatekeepers. Deixa eu só conferir. Boa, tem mais um tópicozinho aqui, que é sempre saia com compromisso. Então, assim como eu disse, vocês não são telemarketing, mas é importantíssimo também sempre saírem com compromisso. Então, entrem na reunião pensando sempre entrem na ligação pensando sempre em marcar uma reunião com seu cliente. Então, tentem sempre marcar uma reunião ou conseguir um contato mais próximo com ele. Tenta sempre sair com compromisso com esse possível cliente. E aí, esse método aqui, ele é muito útil, tipo, é um dos métodos mais clássicos que tem de vendas e o que o pessoal mais usa. Que expliquei aqui ele bem por cima, algumas táticas também para vocês estarem fazendo uma ligação. Queria saber se tem alguma dúvida aqui em relação a esses tópicos. Tranquilo, pode continuar. Não, perfeito. E aí, agora que eu falei da Cold Call, vou estar explicando um pouquinho do Cold E-mail, que fazendo uma analogia aí já dá para imaginar um pouquinho o que que é. Mas o Cold E-mail, assim como a Cold Call é você fazer uma ligação, o Cold E-mail é você mandar um e-mail para o seu possível cliente. Então, assim como em Cold Call vocês não são telemarketing, no Cold E-mail vocês também não são e-mail marketing. Então, vocês não vão vender um projeto ali por e-mail. Então, é realmente para fazer o primeiro contato e despertar o interesse no seu cliente. A aparência dele tem que ser curta em tópicos, então, por exemplo, se você mandar um texto de 2 páginas para o seu cliente no e-mail, ele não vai ler. Então, vocês têm que ser bem estratégicos nisso, fazer de forma curta e com tópicos, focar bem no principal, justamente que seu cliente tem que ver, certo? Então, isso aqui é muito importante. O AIDA, de novo, que eu falei, é metodologia para você gerar interesse, desejo e ação do seu cliente. Então, acho que vocês podem dar uma pesquisadinha, que é muito show também, na hora que vocês forem fazer tanto cold e-mail quanto a cold call. E a atenção no assunto. Então, é importantíssimo vocês, na hora de fazer o assunto do e-mail, sabe, colocar um assunto que deixe o cliente curioso, sabe? Tipo, você tem problemas com... Pô, em fisioterapia não é muito minha área, mas, tipo, você tem problema em alguma parte relacionada à fisioterapia, a junto pode te ajudar, saiba como solucionar, sabe? Então, nunca falando, tipo assim, compre tal serviço, entendeu? Que vocês não são e-mail marketing, que nem eu falei lá no primeiro tópico. Então, é muito importante ter atenção nisso também. E aí, ficou alguma dúvida aqui no Cold E-mail também? Bem parecido com o Cold Call. Ângelos, eu fiquei com uma dúvida, assim, na verdade, porque, assim, o e-mail a gente pode usar também para fazer uma divulgação mais geral no sentido do marketing,
num caminho mais passivo, né? No sentido de o que é a empresa júnior de terapia ocupacional, né? Quais os serviços que a gente tem, entre em contato conosco, assim, eu posso usar esse caminho, ou eu posso usar o caminho de contactar aquela pessoa que você chamou aqui até, né? Aquela pessoa, o dono, aquela pessoa com quem é o nosso foco. Existe essa diferenciação? Os dois caminhos são possíveis? Eu fiquei com essa dúvida. Boa, show. Sim, os dois caminhos são bem possíveis. Tipo, esse aqui que eu tô falando, ele é mais voltado para prospecção ativa. Então, tipo assim, alguém falou, tipo, fulano pode querer um serviço de vocês, entre em contato com ele. Então, você fazendo esse contato, já pensando em fechar um projeto com ele, é bom seguir essas dicas. Mas também você pode fazer algo mais voltado para a parte institucional, vamos falar assim, de divulgação mesmo, daí junto, falando do que vocês fazem e tudo, justamente para criar a imagem daí junto e tudo mais, sabe? Tipo, divulgar nas universidades, por exemplo, para outros estudantes também é super válido. Ficou claro? Deu para entender? Acho que era isso, né? Sim, ficou. Não, topíssimo. Mas dá sim, entendeu? E, tá, tinha mais um tópico aqui que é a chamada para ação. Então, assim como lá na Code Scout você tem que sair com o compromisso com o cliente, no Code é importante ter a chamada para ação, a famosa call to action, que é tipo assim, em marketing a gente usa muito isso, que entre em contato conosco, ligue já, compre agora, sabe? É tipo, você dá uma ação para o seu cliente. Então, por exemplo, você fez o e-mail lá e fala assim, entre em contato conosco para mais informações. Então, é você dar uma ação para o seu cliente, sabe? Porque senão ele vai ler, vai falar, pô, legal esse conteúdo aqui, gostei, mas não vai saber o que ele tem que fazer ali agora para continuar o contato com você, sabe? Então é importante você guiar seu cliente nisso também. E bom, agora a gente falou um pouquinho do primeiro contato e tudo mais, e agora a gente vai entrar mais na parte, tipo, fez o primeiro contato e tudo mais, suponhamos que você fez a ligação ou o e-mail e conseguiu marcar uma reunião com seu cliente. Então agora a gente vai falar mais da parte de reuniões e tudo mais. Então, para começar, queria falar de rapport, que é basicamente a conexão que você tem com o seu cliente ali. Então, isso vai estar muito relacionado com empatia, vocabulário e conexão que você vai criar com ele. Então, é sempre muito importante vocês tentarem criar uma boa conexão com o cliente de vocês, igual eu falei lá no início, para estar fazendo um bom rapport com ele. E aí, falando das ferramentas de prospecção agora que podem ajudar vocês também um pouquinho. O LinkedIn, ele é muito importante para vocês conseguirem contatos do pessoal, principalmente em outras empresas, sabe? Então, você consegue ver cargo, consegue pegar o telefone por lá, é muito útil. Tem o Snowville e o Streak, que os dois são extensões que vocês podem estar baixando aí, recomendo que vocês anotem aí, para estar dando uma pesquisada. Um, basicamente, serve para você ver o e-mail que gerencia qualquer página na internet. Então, tipo, entrei numa página de um hospital, por exemplo. Aí você quer ver qual que é o e-mail que cuida daquela página ali, para talvez estar tentando entrar em contato com o dono por meio desse e-mail. Então, você consegue esse e-mail por meio dessa extensão. E o outro, agora eu confundi qual que é qual, porque eu uso muito. Mas o outro serve para você justamente ver a conversão desses e-mails, sabe? Então serve para ver quantas vezes o cliente abriu o e-mail, se ele não abriu o e-mail, se ele leu tudo. Então serve bem para isso, sabe? Então essas duas ferramentinhas aí são bem legais, recomendo vocês a estarem utilizando. E a ferramenta que eu considero principal é a questão de jogo de cintura, sabe? E esse não tem jeito, tipo, vocês vão aprender só na prática, sabe? Vai ter hora que o cliente vai te deixar sem saída, e aí você vai aprendendo com a prática isso, sabe? Você saber sair da situação, mas já fica uma dica aqui, nunca mintam para o cliente de vocês. Tipo assim, na verdade, se o pessoal de comercial ouvir, vai me matar, mas tipo assim, você pode até mentir, mas aí você está correndo muito risco de o cliente descobrir que você mentiu para ele de alguma informação, e aí acabou sua confiança total, ele não vai confiar em você e você vai perder a negociação. Mas, por exemplo, não tenham vergonha se o cliente perguntar algo técnico que vocês não vão saber, tipo, por exemplo, eu na Consult vendo energia solar. Eu não necessariamente, às vezes, vou saber de tudo que o cliente perguntar. Então, não tenham vergonha de falar que vai ver com a equipe de vocês, para achar a resposta e para estar levando para ele, sabe? Então, é muito melhor você fazer isso do que você mentir para o seu cliente, por exemplo, que, querendo ou não, uma hora ou outra ele vai descobrir isso e aí você vai acabar perdendo a negociação. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida nessa parte aqui também, se está tudo certo.
Ai, Ângelo, eu de novo. Oi. Essa ferramenta que você falou em relação aos e-mails, Uhum. ele fornece a informação de que aquela pessoa abriu o e-mail, leu? Você Aham. consegue um retorno disso? Sim, você consegue ver se a pessoa abriu, se ela não abriu, aí a partir disso até você consegue ver se, tipo assim, pô, eu tô enviando e-mail para esse tipo de estudante, por exemplo. Será que tá dando certo? Será que não tá? Então é muito bom para ver a conversão, como é que tá, sabe? Nossa, muito interessante. Daria para usar também de acesso ao site, por exemplo, algum site ela se Hum, aplica? Porque oi. pensando no marketing de Uhum, conversão, né? As pessoas acessam o site, entram em contato com a uhum. empresa, também teria como mapear isso? Boa, em relação ao site, eu sei que tem como sim mapear, sabe? Tipo, tem algumas ferramentas, agora eu não vou lembrar o nome e tudo mais, mas posso estar trazendo para vocês depois, mandando direitinho. Mas tem várias ferramentas que ajudam em relação a desempenho de site, sabe? Então tem tipo como ver mapa de calor, por exemplo, de onde que o cliente passa mais o mouse, sabe? Então tem tudo isso, então posso estar passando para vocês sim, sabe? Nossa. E essas ferramentas são gratuitas? Não. Boa, algumas sim, algumas não, sabe? Então vou dar uma pesquisada em várias opções e aí mando para você, pode ser? Nossa, pode ser. Ah, fechou. Legal. Não, fechou, que isso. E aí, beleza, a gente fez o primeiro contato, marcou a reunião ali, e aí tem a parte da reunião de diagnóstico. E bom, a reunião de diagnóstico é a reunião que você vai reunir com o seu cliente para entender definitivamente como você pode ajudar seu cliente e principalmente você fazer seu cliente entender como você pode ajudar ele. Então, nessa reunião você vai coletar os insumos, basicamente, de como que está a situação do seu cliente e a partir disso entender como você pode estar ajudando ele. Então, tem uma tática muito legal que é de spin selling, que é realmente você fazer perguntas para o seu cliente, de como que é os processos dele, de, por exemplo, como que é a rotina dele, buscar saber, não, fisioterapia, fisioterapia, qual que é o nome mesmo? Fugiu aqui. Ocupacional. Terapia Ocupacional. ocupacional, isso. Show. Então, tipo, tô pensando em algumas perguntas que vocês podem fazer, mas é tipo justamente para buscar entender o problema do seu cliente, sabe? Que você pode estar ajudando ele. E aí, uma dica que eu dou aqui que é muito importante é, tipo, nunca indiquem uma falha no seu cliente, sabe? Tipo, você acha que pode ajudar ele com, sei lá, gestão de tempo, por exemplo, de outra área. Só que você nunca vai falar isso para ele, você vai fazer perguntas para ele, para ver ele entender que ele tem um problema, por exemplo, em gestão de tempo e que você pode estar ajudando ele, sabe? Então, essa é uma dica muito importante de negociação, que é não indicar falhas no seu cliente, sabe? Faz ele entender isso e justamente ali no tópico ali, que é criar consciência. Então, você criar consciência no seu cliente de que ele precisa do seu serviço, e aí sim ele vai querer o seu serviço. Nessa parte de diagnóstico aqui, ficou alguma dúvida? Fez sentido? Sim. Não, show. Beleza. E agora a parte mais final do funil lá que a gente falou. Então a gente chegou lá no primeiro contato, foi descendo, reunião diagnóstica, agora a apresentação de proposta. Então a parte da apresentação de proposta, ela já é mais expositiva do que a de diagnóstico, que você realmente vai perguntando para o cliente. Então essa aqui você vai muito mais expor ali o que você propõe para ele. E nessa hora de expor ali, é muito importante você validar com ele tudo que o cliente já disse para você com aqueles insumos que você coletou. Então, chega lá, pô, como você disse, você tem uma dificuldade de organizar uma agenda, por exemplo, e tem dificuldade na gestão do seu tempo. Então, a gente propõe isso aqui. Então, sempre busca validar com o seu cliente tudo que ele veio falando. E aí, deixa eu ver qual que é o próximo slide. Boa, aqui já é de gatilhos. Mas é dessa parte de proposta também tá ok. Tipo, ela é mais expositiva de você falar ali o que você está propondo para o seu cliente, mas é importante você sempre ir relembrando ele o porquê de você estar propondo aquilo para ajudar ele. Tá ok também? Tá, ficou ok. Acho que é sempre partir da necessidade que você identificou, né? Uhum. Acho que você faz ele perceber essa necessidade e parte, né, disso para fazer a sua proposta. Sim, justamente. E aí, falando agora de gatilhos mentais que eu tinha comentado, mas então, às vezes, você faz a apresentação de proposta ali e às vezes fica faltando aquele empurrãozinho final para o cliente falar: quero fechar com vocês, quero esse serviço, esse produto. E aí, vou estar trazendo aqui alguns gatilhos mentais para vocês que vocês podem estar utilizando.
O primeiro deles é a prova social, que particularmente é o que eu mais gosto, que é basicamente você pegar os serviços que você já fizeram, os clientes que você já atenderam, e mostrar, sabe? Tipo, ó, pegar o caso da Concelt, ó, esse cliente aqui tem uma loja de vinhos, a gente vendeu para ele super gostou, olha esse vídeo que ele gravou para a gente, feedback, ou olha como a gente ajudou o estabelecimento dele e tudo mais. Então, você fazer uma prova social, você mostrar que aquilo ali já deu certo em outros casos, é muito importante para o cliente realmente falar que quer o seu serviço. A autoridade é muito aquela questão que eu falei de passar confiança para o seu cliente, então você mostrar ali a autoridade no que você está falando, sabe? E não ter medo de, caso você não saiba, por exemplo, falar que vai perguntar para a sua equipe de projetos e tudo mais, por exemplo, se for algo mais técnico, ou algo mais jurídico, mais financeiro, que você não sabe muito. Mas é muito importante você ter sempre confiança no que você está falando, sabe? A parte de gratidão, então é muito importante também falar gratidão dessa parte de gratidão com o cliente, justamente para fazer aquele rapport que eu falei, para fazer a conexão com o seu cliente, você mostrar que quer ajudar ele e que ele vai te ajudar também. A parte de escassez, agora é tipo, por exemplo, às vezes o cliente está enrolando para fechar o projeto, para responder, você quer dar uma forçada nele para ver se ele fecha, aí você fala, por exemplo, esse aqui é nosso último produto, por exemplo, tem poucas unidades, não posso te garantir que até o final da semana vai ter ainda, então se eu fosse você, fechava logo, sabe? Então é justamente você gerar esse senso de escassez no seu cliente para gerar o senso de urgência nele. E o último é a questão de bônus, tem mais dois aqui, na verdade. É a questão do bônus, então, essa é muito legal também, que é sempre você fazer seu cliente sentir que ele está recebendo mais do que ele está pagando. Então, por exemplo, a gente lá na Concelt, a gente vende um site, mas junto com ele a gente vende um vídeo. A gente vende não, a gente disponibiliza um vídeo em que o cliente, tipo, a gente ensina como é editar as informações e tudo mais. Então, tudo isso é um bônus, sabe? Ou disponibilizar um e-book, então, é realmente o cliente sentir como se ele estivesse ganhando algo a mais do que ele está pagando, sabe? Isso é muito bom também. E o último gatilho, que é o que eu falo para, tipo, deixar como última opção dos gatilhos mentais, que é realmente o preço, sabe? Às vezes o cliente, ele tá ali, não tá gostando muito do preço, então você pode dar algum desconto e tudo mais, mas não é bom ficar dando desconto em tudo também, porque senão você acaba desvalorizando o seu serviço. Então, sempre tentar todos os outros gatilhos antes de ir para o preço. Alguém ficou com alguma dúvida em relação aos gatilhos? Não, acho que tá tudo tranquilo. Não, beleza. Opa. Boa. E aí, tipo, você apresenta a proposta ali, na verdade, tudo mais, e aí dificilmente o cliente já vai dar a resposta ali na hora, só se for uma proposta muito boa. Mas na maioria dos casos, ele vai falar, tipo, que precisa pensar, que ele precisa ver ou com o chefe dele, ou com o marido, ou com a esposa. E aí você tem que fazer esse follow-up, que deve ser feito tanto durante as etapas da negociação, quanto depois de apresentar a proposta para o seu cliente. Então, esse follow-up é basicamente você está fazendo um acompanhamento do seu cliente ali, está marcando presença, falando que você está ali, e ele deve ser leve, estruturado e ficar na memória. Então, você não pode, por exemplo, mandar mensagem todo dia para o seu cliente, falando, vamos fechar, ou não sei o quê, vamos marcar reunião, que dia? Então tem que ser leve, então vocês têm que ir bem no feeling. O comercial é uma coisa que vai bem no feeling, então vai sentindo cada cliente, o jeito que eles são, e vão conversando com eles. Tem que ser estruturado, então é muito importante você ter bem definido, tipo, vamos entrar no início dessa semana e no final da semana em contato com o cliente. Então é muito bem vocês terem isso bem estruturado, justamente para às vezes não acabar esquecendo de algum cliente ou não dando a devida atenção. E o outro é ficar na memória. Então, é realmente você estar sempre lembrando ali de ou estar mandando algum conteúdo para o seu cliente, ou estar fazendo essa follow-up. Então, é importante que você fique ali na memória do seu cliente e que ele lembre de você sempre. Beleza? Essa parte aqui tá ok também do follow-up. Tá sim. Show. E aí, agora passando mensagem de break, que esse aqui costuma ser um dos últimos casos que a gente tenta para salvar uma negociação ainda, porque muitas vezes você chega e pensa, pô, será que vale a pena eu ainda estar investindo meu tempo aqui nessa negociação? Não sei se vai dar certo. Então, tem a mensagem de break, que ela é basicamente, deixa eu descer um pouquinho. Tá, ela é basicamente você meio que dá uma cortada no cliente, vamos dizer assim, tipo assim, e aí, meu filho, vamos ou não vamos, sabe? Então, eu trouxe aqui um exemplo na prática que deu certo de uma mensagem de break. Então, o cliente não estava respondendo muito bem e tudo mais, estava demorando a responder. Aí, a gente mandou,
estamos com uma equipe direcionada exclusivamente para isso, porque sabemos que tempo é um recurso bem valioso, mas preciso dar prosseguimento, então deixe aqui meu último contato. Então, a partir do momento que você falou, tipo assim, deixa aqui meu último contato, aí você gera um senso de urgência no seu cliente, então ele vai falar, boa tarde, hoje não estamos trabalhando, vamos agendar para segunda. E aí você consegue marcar a sua reunião. Então, isso aqui é muito bom, porque às vezes você consegue filtrar bem se alguma negociação ainda pode ir para frente ou não, e saber ali realmente quais que podem dar certo ou não. E bom, das dicas que eu trouxe foi bem isso, então a gente passou aí desde a introdução aí de vendas, falamos de primeiro contato, falamos de reunião diagnóstica, apresentação de proposta, gatilhos, então foi bem dicas mesmo, e a parte mais básica de negociação. Então, aqui, mais uma vez, minhas informações, Ângelo, sou agente de desenvolvimento da rede, do Núcleo Triângulo, tá aí meu Instagram, meu telefone, inclusive podem anotar aí, viu? Que pode me chamar a qualquer hora, que eu estou sempre disponível para ajudar. Então, se tiverem qualquer dúvida também, podem me chamar, beleza? E aí, essa aqui foi mais a apresentação. E aí, a gente tinha combinado, tipo, de fazer a apresentação e ter um momento mais de roda de conversa mesmo sobre, enfim, sobre marketing, negócios, tudo mais. Então, queria deixar bem aberto, deixa eu parar de compartilhar e deixar bem aberto para vocês realmente conversarem comigo agora, fazerem as perguntas que vocês querem, saber de situações, enfim. Agora é com vocês. Ângelos, obrigada, viu, pela apresentação. Acho que trouxe muitos conceitos, né, conceitos novos para a gente, né, e que a gente precisa assimilar e entender como é que a gente pode aplicar, né, na nossa realidade. E aí eu vou abrir para as meninas, então, tirarem as dúvidas, mas já agradeço aí a sua colaboração. Bom, eu que agradeço. Falando também, eu vou estar mandando nos slides tudo bonitinho. Então, como é muito termo, muita coisa assim, mas é tipo bem o básico de comercial, que às vezes se vocês forem em alguma pauta, assim, algum evento vão falar, então é muito importante vocês estarem sabendo também. Ok.